Olá pessoal, tudo bem? Você sabe me dizer se o teu coração ele está absolutamente sadio ou se ele está querendo começar a ficar fraco? Quais são os primeiros sintomas que o paciente começa a sentir quando o coração dele não está 100%? Se você quer saber então se o teu coração pode estar doente ou não, fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo está demais. Esse vídeo é muito importante para você. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar? Então, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tá? 80% de vocês não estão inscritos no canal, tá? Eu consigo ver lá. Muita gente absorvendo informação, mas é só clicar. Menos de 2 segundos você clica, já clica no sininho para receber todas as notificações. Assim, todo vídeo novo que eu postar vai aparecer lá para você. Então não se esquece de se inscrever, né? Se a gente vê tanta bobagem aí, você começa a ver um monte de coisa que não vai te agregar em nada, tanto para a tua saúde ou para a tua cabeça. E aqui a gente tem assunto de qualidade, assuntos relacionados à saúde do corpo, assuntos relacionados à saúde do nosso órgão mais nobre, que é o nosso coração. Mas vamos falar hoje sobre os primeiros sintomas que podem mostrar que teu coração não está indo bem. Você sabe me falar quais são? Né? Então, primeiro eu vou explicar o que é o coração fraco, o que é insuficiência cardíaca, essa doença também tão temida. Fez, por exemplo, o nosso querido Faustão ter que fazer um transplante cardíaco porque já não havia mais outra opção por conta do coração fraco, por conta da insuficiência cardíaca. Então, o que é insuficiência cardíaca? O coração é a nossa bomba. O coração é o órgão responsável por levar o sangue e todos os nutrientes a todas as nossas células. Então, o coração, quando ele fica insuficiente, quando ele fica fraco, é porque ele já não é capaz de levar mais oxigênio, ele já não é capaz mais de levar todos os nutrientes para todas as nossas células e o nosso organismo, então, ele começa a sentir, ele começa a ficar doente. Então, quais são as principais causas de insuficiência cardíaca? A principal causa são todos aqueles fatores de risco que eu canso de falar aqui para vocês, que eu acho que vocês já sabem, mas não custa aqui a gente repetir em todo vídeo para que isso vire uma coisa já trivial na tua cabeça. Então, a insuficiência cardíaca, um dos fatores disso é a questão da hipertensão arterial. Então, se você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, você é um hipertenso. E a hipertensão, ela vai agredindo ali a parede do coração. Você imagina que é para ter uma pressão ali de 10/7 na parede do coração. Mas não, você está com a hipertensão arterial e está com a pressão de 18 ali batendo na musculatura do coração. O coração, que é o nosso músculo, ele vai crescendo, 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 até que uma hora ele não dá conta mais de contrair de forma natural e ele começa a ficar dissincrônico, batendo ali todo torto. E aí aquele sangue que a cada batimento teria que ejetar pelo menos 50, 55% de sangue do ventrículo esquerdo e ir para a nossa aorta, agora está ejetando lá 25, 30%. E aí você tem a insuficiência cardíaca. No caso, essa é a insuficiência cardíaca sistólica. A gente tem um outro tipo também de coração fraco, que é a insuficiência cardíaca diastólica, em que o coração ele começa a perder essa capacidade de relaxamento. E quando o coração perde essa capacidade de relaxamento, por conta da insuficiência cardíaca diastólica, o enchimento de sangue para dentro do coração ela fica prejudicado. Então, como o enchimento ele fica prejudicado, também o organismo começa a sentir porque deixa de chegar sangue para todo o nosso corpo. Mas vamos lá então, quais são os principais sintomas então que denotam que teu coração não está indo bem, que o teu coração pode estar querendo começar a ficar fraco? Primeiro é um cansaço. Então você está notando que antes você conseguia fazer esforço físico, um bom esforço físico, conseguia andar lá 4, 5 quilômetros e ficava ali tranquilo.
Agora você nota que ao caminhar você está ficando mais ofegante, você está ficando mais cansado, um pouco o esforço que você faz já está te levando ali a ficar muito cansado, pode ser que o teu coração esteja querendo começar a ficar doente. Então você vai começar com um cansaço ali aos grandes esforços, depois pode evoluir para um cansaço aos moderados esforços, depois ao invés do cansaço você pode começar a sentir mesmo falta de ar, né? Então estou aqui e começa a ter falta de ar. Falta de ar aos grandes esforços, a mesma coisa, depois aos moderados, depois aos mínimos esforços. Já em pacientes, né, com cardiopatia, com insuficiência cardíaca mais avançada, ele pode começar a ter dispneia, que é a falta de ar até no repouso. Então você tem que ficar de olho, se você está com canseira, se você está com falta de ar, você tem que procurar um cardiologista, que ele é o primeiro médico que vai afastar se o teu coração ele tá bom ou não. Porque o que dá falta de ar basicamente? É problema no coração e problema no pulmão. Pessoas também que são muito ansiosas e quando estão em crise de ansiedade ficam ali com falta de ar. Mas basicamente é problema no coração e no pulmão. Mas o primeiro médico que você deve ir quando você tem falta de ar é no cardiologista. Ele que vai ter que afastar as primeiras causas. E se ele notar que é um problema pulmonar, que o cardiologista é capaz de identificar isso também, ele pode tratar ou pode encaminhar pro pneumologista. Mas eu estava falando, eu esqueci, eu começo a falar um monte de coisa, né, pessoal? E acabei esquecendo de falar lá dos fatores de risco que podem levar à insuficiência cardíaca. Então é a hipertensão arterial, é o diabetes, é a obesidade, é o sedentarismo, é o colesterol elevado, é a vida estressante, é a privação do sono, são doenças em válvulas, por exemplo, as valvopatias mitrais e as valvopatias aórticas. Hoje em dia ainda tem, cada vez menos, mas ainda tem a doença de Chagas, que também é um problema que pode levar à insuficiência cardíaca, né? Então são basicamente esses fatores de risco que podem levar ao coração fraco. Então a gente falou da canseira como primeiro sinal e a falta de ar. Qual que é um outro sinal que você tem que ficar atento que pode mostrar que o teu coração está querendo começar a ficar fraco? É a questão do inchaço nas pernas. Então você nota que no passar do dia suas pernas estão inchando, você aperta aqui perto da canela, perto aqui do tornozelo e fica aquele buraco na perna, você tem que investigar a insuficiência cardíaca também. Porque a gente pode ter insuficiência cardíaca do lado esquerdo, quando a gente tem insuficiência cardíaca do lado esquerdo, o que encharca ali de líquido são os pulmões, né? Porque do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, atrás do átrio esquerdo são os pulmões, então você começa a ter falta de ar. Quando você tem a insuficiência cardíaca do lado direito, você vai acumular líquido aqui na barriga, você vai acumular líquido aqui nas pernas, então você vai apertar ali, né, o teu tornozelo e vai notar que o teu tornozelo está inchado. Claro que para edema de membros inferiores existem N causas, né? Então problema no rim pode dar, problema no fígado pode dar, a própria insuficiência venosa, que é quando as veias das pernas ficam fracas, pode dar o edema de membros inferiores. Mas uma das causas é a insuficiência cardíaca. Então, se você nota que as suas pernas estão ficando inchadas, você tem que procurar também um bom cardiologista para poder te avaliar. Sabia que a Clínica Iano, né, pessoal? A Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Você de Indaiatuba, aqui do lado aqui de Campinas, Piracicaba, Limeira, São Paulo, né, que é onde eu atendo a maioria dos pacientes, pode se consultar via presencial comigo, né? A gente tem atendimento de cardiologia, ginecologia e dermatologia, que a gente faz, né, uma gama enorme de exames relacionados ao coração, desde eletrocardiograma, mapa, Holter, polissonografia, análise de onda de pulso, ecocardiograma, ultrassom de carótidas, ultrassom venoso e arterial dos braços e das pernas. Então a gente faz uma gama enorme aqui de exames complementares também. Mas voltando, o que você pode ter também quando o teu coração não está indo bem, quando o teu coração está começando a ficar fraco? Você pode ter dor no peito, né? Você imagina então que o coração, lógico, assim como todos os órgãos, ele é o responsável também por irrigar as nossas coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso coração. Se você está com o coração fraco, muitas vezes pode faltar ali sangue pelas coronárias. Junto a isso, devido aos fatores de risco que você tinha, você pode ter o processo da aterosclerose, que é o entupimento ali das artérias do coração.
Quando você está com o coração fraco e entupimento das artérias do coração, você vai ter a angina, que é a dor no peito. Então, um dos sintomas também que o paciente costuma queixar quando tem a insuficiência cardíaca é que ele tem dor no peito e principalmente a dor relacionada ali com esforço físico. Ah, doutor, eu vou andar um pouquinho ali, além de eu me cansar, eu começo a ter dor no peito. Então a gente tem que investigar. Será que o paciente está com a artéria entupida do coração? Será que o paciente está com o coração fraco? Será que ele está com insuficiência cardíaca? Então tudo isso a gente tem que avaliar. Voltando à questão da falta de ar relacionada ao coração fraco, isso mais em casos mais avançados. O paciente costuma se queixar que quando ele deita, piora a falta de ar. Porque você imagina, você tem o coração fraco, insuficiência cardíaca, atrás do coração estão os pulmões. Então se o coração não está dando conta ali de jogar o sangue para frente, começa a acumular sangue para trás do coração. Então o pulmão ali, que é para ser sequinho, ele começa a se encharcar de líquido. Aí você imagina que ele está encharcado de líquido aqui só na parte de baixo. Mas a hora que o paciente deita, esse líquido se espalha ali por todo o pulmão. Aí o paciente tem o que a gente chama de ortopneia, que é a falta de ar quando ele deita. Então ele deita ali e já começa a se sentir desconfortável. Muitas vezes o paciente com insuficiência cardíaca, ele nem consegue dormir ali deitado, ele tem que dormir com vários travesseiros e alguns em fase avançada tem que dormir até sentado. Uma outra queixa comum que vem junto com a ortopneia é a dispneia paroxística noturna, tá? Não, pessoal, isso não é um xingamento, não. A dispneia paroxística noturna, então o paciente deitou, vai encharcando ali os pulmões de líquido, aí daqui a pouco ele acorda, levanta ali ofegante, tentando puxar o ar, E aí ele tem essa dispneia paroxística noturna, acorda assustado ali, tentando puxar o ar, ofegante, porque o pulmão encharcou, encheu de líquido ali, por conta do coração fraco, por conta da insuficiência cardíaca. Você viu então, pessoal? Mais uma vez, olha aí quanta informação, que denota ali que teu coração não está indo bem. Então, se você está cansado, está tendo falta de ar, está com inchaço nas pernas, está tendo dor no peito. Outra coisa que o coração fraco costuma dar também é a questão das arritmias, que é o que pode dar palpitação. Porque o coração aqui, eu estou parado quieto, eu estou sentindo o coração. Você está sentindo o coração? A gente não sente o coração. Então, se você está sentindo o coração ou descompassado, ou acelerado, ou batendo mais devagar, ou batendo ali com mais força, pode ser que você esteja com alguma arritmia. E muitas vezes as arritmias, principalmente as mais perigosas, está relacionado diretamente à insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. É outro sintoma que pode ocorrer quando o teu coração ali não está 100%. O teu coração não está indo bem. Tá bom, pessoal? Então não esquece aí, se você gostou do vídeo, só se você gostou, eu quero que você dê o like, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Então é compartilhar, pega o link, dá um copiar aí, compartilha lá no Instagram, compartilha no Telegram, compartilha no WhatsApp. Onde você tem amigos, pessoas que você gosta, você compartilha esse vídeo. Que a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.